Opa, aqui é o Eric Schultz, fundador da House, e nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente como funciona o nosso programa de aceleração de negócios. Mas antes, eu vou te explicar como funciona o Método Z, que na minha opinião é a metodologia que mais transforma e dá resultado para as pequenas e médias empresas e também profissionais autônomos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente testou e validou com cada empresa. Foram mais de 200 empresas de 10 setores diferentes e 7 estados espalhados pelo Brasil. Então, com cidades com grande porte, cidades com pequeno porte, mas existia um padrão, existe uma lógica por trás das empresas que realmente conseguem ter sucesso. E aí o que eu falo sucesso, normalmente vem na cabeça aquele termo mais charlatão, né? O que é ter sucesso? Sucesso é você conseguir ter resultados consistentes, não é ter um pico de venda ou ter um pico de resultado, mas que você consiga garantir a sustentabilidade do seu negócio junto com a longevidade. A gente está falando de um método que possibilita o crescimento acelerado das empresas. Não é só crescer de forma acelerada, com velocidade. E é isso que eu vou mostrar para vocês. A gente precisa fazer com que outros empreendedores também consigam ser impactados dessa forma. E o que a gente sente na pele é muito mais do que simplesmente o resultado de uma empresa. É o resultado da sua vida, porque quando você se dá bem, quando você é um empreendedor e consegue ter sucesso, a sua vida melhora, os seus relacionamentos melhoram, a sua autoconfiança, a sua saúde, tudo isso começa a encaixar. Agora, quando isso não vai bem, desdobra todo no lado emocional. E eu sei que em algum momento, assim como eu, você já deve ter passado ou você está passando por um momento de dificuldade. O que eu quero te falar é que existem caminhos, existem possibilidades e o método todo foi desenhado para te dar esse passo a passo. Mas eu quero te mostrar que isso é possível e eu sei que se eu ficar falando aqui, talvez isso não seja o melhor para mostrar para você que realmente é. Normalmente nesse momento já vem várias objeções, já vem várias inseguranças, fala talvez esse cara não esteja falando a verdade. Por isso eu resolvi separar casos de empresas que passaram por aqui para eles mesmos contarem para você como que é a experiência da aceleração de negócios e que para que você entenda que muito mais do que ter resultado é você ter uma nova forma de pensar o negócio, é você enxergar a sua própria empresa com outros olhos, com outro filtro. E aí que tá a beleza da coisa. Eu não quero aqui pessoas curiosas, eu não quero aqui pessoas que querem ter resultado em um mês. Eu não quero esse tipo de público. Isso não quer dizer que a gente não tem estratégias lá que se você aplicar, você vai ter resultados de imediato. Então, é sobre isso que a gente está falando. Confere os depoimentos. A gente cresceu muito rápido esse ano. Então, a gente chegou uma hora que a gente estava fazendo tudo e no fim não fazendo nada e precisava de uma visão de alguém de fora que entendesse o negócio. E a mentoria foi exatamente feita para isso, né? A gente entrou com uma cabeça, fizemos em 4 pessoas ao todo e saímos com outra cabeça um mês atrás e já temos 3 novos negócios que estavam basicamente no nosso nariz, a gente não tinha visto. Eu sou o Gabriel, sou o fundador da TechLed. É uma empresa que surgiu há 4 anos atrás, apenas comprando, revendendo produtos de iluminação. Hoje somos uma empresa específica de vendas pela internet, de produtos físicos de iluminação. O nosso principal problema era com base em diferenciação. Nós éramos focados apenas em revenda, né? E de certa forma não tinha um padrão de embalagem, não tinha um padrão de produto, não tinha como a gente se diferenciar, a gente não tinha uma identidade própria, uma maneira com que as pessoas pudessem lembrar da gente do mercado. Foi aí que a gente encontrou o Eric e a gente encontrou a House. Com a aceleração de negócios, trouxe essa visão pra gente de como se diferenciar, como não ser mais um, como ser lembrado por quem a gente está se relacionando e principalmente como suportar esse crescimento que vem quando o negócio acaba crescendo, quando a gente é de fato lembrado pelos clientes. Tá, mas tá muito bonito você falando isso. E em questão de dinheiro mesmo, o que foi a mudança pra você? Eu tinha certeza que o pessoal ia querer acabar sabendo e pra gente foi bem expressivo. A gente teve um resultado 5, 6 vezes maior em faturamento da nossa empresa simplesmente por uma estratégia de diferenciação. A gente passou a faturar na casa dos 6 dígitos logo no início da nossa estratégia, que era algo que a gente realmente não esperava, e veio esse resultado com as estratégias, com o direcionamento, todos passados pela House, pela aceleração de negócio. Então isso de fato é encurtar os caminhos, é acelerar os resultados. E para quem não entende, o que é 6 dígitos? 6 dígitos é mais de 100 mil reais, né? Pode ser até 999, então fica em aberto.
E esse processo já foi validado com empresas de 1 funcionário, nenhum, caso você seja sua própria empresa, 10 e até 100 funcionários nós já testamos. Eu posso garantir para você que esse método vai funcionar na sua empresa. Agora que você já entendeu que não se trata só de ter mais resultados e sim de ter uma transformação real, vem cá que eu vou te mostrar um pouco mais dos bastidores e como funciona por trás do método Z. Chegamos então no método que vai fazer com que você saia da operação, do dia a dia do negócio, onde vem muita coisa urgente e dá aquela sensação de você trabalhar, nunca conseguir cumprir tudo que precisa fazer e o dinheiro não vem na mesma proporção do seu esforço. Vai fazer com que você possa tirar férias no momento que você quiser, aonde você quiser e de uma forma livre, tranquila, porque a sua empresa continuará rodando, continuará vendendo. E mais do que isso, vai fazer com que você tenha a empresa na sua mão, que seja o seu controle, que você defina, vai fazer com que você tenha receita previsível, você entenda o fluxo e a cadência do seu negócio. Mais do que isso, vai fazer com que você tenha liberdade e poder de escolha, que isso esteja na sua mão, que seja uma decisão sua e que os rumos da sua empresa estejam claros, não seja aquele norte distante, você saiba o passo a passo o que você vai fazer até concretizar tudo que você imagina. Eu tô contigo nessa jornada e agora vocês vão conhecer um pouco mais do que é então o método Z e por que isso gera resultado. No programa de aceleração, nós vamos direto ao ponto, com o que realmente interessa e o que realmente faz sentido para o seu negócio. Não é papo de balela, de dar volta nas coisas, é quais são as estratégias e táticas que funcionam, então vamos embora delas. O método é baseado em 3 principais pilares. O primeiro é o pilar da diferenciação. Se você não é visto como diferente, se você não consegue ser único, se você não consegue ser lembrado, todo o restante fica difícil. Se as vendas não estão acontecendo com uma certa naturalidade, é porque as pessoas não estão percebendo o valor em cima do seu negócio e na solução. Então o primeiro passo é sair da guerra de preços e conseguir se posicionar por diferenciação. Depois disso, a gente vem com a venda. Não adianta nada você estar bem posicionado se você não estiver vendendo. A questão é, quando a gente linka posicionamento com vendas, você vende mais, mas vende melhor. Você não vai ter que encher de desconto, não vai ter que fazer estratégias que tiram toda a sua margem, porque você vai trabalhar com vendas boas, com cliente certo. Dentro do módulo de vendas, vocês vão aprender a como fazer vendas de alto ticket, como realizar uma negociação persuasiva para que você feche mais negócios, vendas direto para o consumidor final, vendas para outras empresas, o chamado B2B, parcerias lucrativas, então como realizar e um passo a passo para chegar nisso, como criar novos canais de vendas para fazer com que você tenha o mesmo produto, mas chegue em mais canais e com margens cada vez maiores. Então aqui vocês vão ter tudo o que vocês precisam para efetivamente venderem. E para isso, uma das coisas que a gente coloca lá no início é como você vai quebrar a objeção, como você vai encontrar esse cliente ideal. Então tudo isso vai estar dentro do módulo de vendas. E para fechar, não menos importante, e lembra que lá no começo eu falei sobre crescimento acelerado, mas sustentável, que você possa garantir a longevidade do seu negócio? O que vai garantir isso é a gestão. Dentro da gestão, eu estou falando de 3 principais pilares. O pilar da gestão financeira, você vai entender quais são os demonstrativos que você precisa ter, quais são os dados que você precisa ter controle, indicadores, o que realmente faz sentido, como você faz uma reengenharia financeira, que é cortar custos de forma inteligente. Não aquele corte que se você cortar você prejudica uma outra empresa. Cortes inteligentes. Gestão de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então você vai ter que entender desde o cliente até a gestão do seu próprio time, dos sócios, dos conflitos, e a gente vai mostrar o caminho para isso. E também a motivação correta. Muito importante. A emoção é o combustível que a gente coloca para nossa ação. Então ter uma equipe motivada e você também estar motivado é fundamental. Para fechar o módulo de gestão, você vai entender profundamente como realizar uma gestão estratégica, como tomar melhores decisões, como fugir dos vieses cognitivos que fazem com que a gente cometa erros consecutivos, com que a gente não consiga enxergar as melhores oportunidades. Mais do que isso, como você vai fazer para gerir a sua inovação, para que você esteja sempre um passo na frente dos outros concorrentes. É disso que a gente está falando, de tornar a gestão estratégica. Esse é o controle, essa é a visão que você vai ter dentro de todo esse passo a passo. Para você entender na prática como essa metodologia funciona de forma aplicada, confere esse depoimento.
Meu nome é Renato, eu sou um dos cofundadores do Grupo Biotrópica, que hoje se divide em duas empresas. A Biotrópica Consultoria Ambiental, onde a gente atua com estudos voltados para o licenciamento ambiental, e também temos a Biotrópica Online, que é uma empresa do ramo da educação. A ideia da Biotrópica surgiu em 2009 e a empresa continuou onde nós profissionais éramos apenas consultores ambientais com um CNPJ, aptos a prestarmos serviços diretamente com as nossas horas de trabalho. Ao passar dos anos, mais ou menos em 2015, 2016, a gente viu que não era isso que a gente queria. A gente queria ter uma empresa de fato, né, e coordenar equipes. E a gente ficou muito estagnado durante um tempo porque nós não somos formados nessa área da gestão, da administração. Quando a House foi fundada, na época, a gente já tinha uma empresa sólida. Em 2019, nós estávamos completando 10 anos de Biotrópica, a gente estava já no mercado como referência na área da fauna, mas a gente não conseguia sair de um patamar de faturamento anual, a gente não conseguia enxergar além do alcance. E aí a gente entrou no ciclo de aceleração da House pela Biotrópica Consultoria Ambiental e hoje, um ano depois, estamos no melhor ano da Biotrópica Consultoria, nós batemos todos os nossos recordes, nós seguimos o nosso propósito, as orientações do Eric sobre gestão, ele modificou a nossa visão de pensamento do trabalho em equipe e os resultados falam por si só, né? Não sou eu que estou falando, são os números que contam essa história. Mas tá, você tá falando de números, quais são esses números? Hoje, se a gente somar o faturamento do grupo Biotrópica, o número em número de contratos fechados, mais a parte da educação, a gente já está com mais ou menos R$1 milhão. Antes da aceleração, nós estávamos perdidos e, para resumir, hoje nós somos outra Biotrópica. Meu nome é Mônica Santos, eu sou a fundadora da Blaze Store. Blaze Store é uma marca de moda feminina voltada para o segmento de alfaiataria. A gente tem o foco 100% em blazer. Inicialmente eu não tinha nada de investimento, não tinha apoio familiar também. A insegurança era, será que eu conseguiria fazer algo assim? Eu também tinha a minha última parcela de seguro-desemprego e tinha a House. Eu comecei com 11 peças e começou a vender para valer mesmo no comecinho de janeiro desse ano. A experiência dentro da House trouxe muito uma visão futura. Se eu tivesse iniciado isso sozinha, com certeza eu já teria me perdido dentro desse processo. Porque quando você entra no mundo online, tem uma alta chance de se perder. O desafio maior era manter o foco em uma peça só. Se você não tem um mentor do seu lado para te falar o caminho é esse, você precisa fazer isso, esse processo talvez seja um processo doloroso. Isso foi o que me ajudou muito dentro da House. Ter esse foco e saber que seria possível a gente chegar aonde a gente chegou. Eu consegui seguir um método, que é o método Z. Não era simplesmente você divulgar umas peças numa loja online no Instagram. Tem todo um processo por trás disso. Então é importante você pegar o que o seu mentor está passando, replicar isso de imediato, manter os estudos. Literalmente eu fui acelerada dentro da House. Eu comecei com 11 peças e hoje a gente já está vendo a possibilidade de fornecer não só no Brasil, mas para todos os outros lugares. Tudo isso eu conquistei graças ao Eric, a aposta que ele fez em mim, acreditar no meu potencial, então tudo isso é muito importante. Agora, vamos falar sobre decisão. Nesse momento você já viu outros depoimentos, pessoas que já passaram, que já conseguiram ter resultado com aceleração. Você deve estar imaginando, como seria a minha empresa se eu tivesse tudo isso estruturado, tudo isso profissionalizado e realmente esse controle na minha mão? Essa decisão agora é com você. Depois de tudo isso, você deve estar pensando, quantos milhões eu vou pagar? Quantos mil eu vou pagar para ter acesso a tudo isso e para fazer parte dessa comunidade de acelerados, de pessoas que realmente conseguem chegar lá, que elas estão sempre unidas. Tirando todos esses bônus, coisas que eu nem vou ancorar aqui como valor, porque eu realmente quero entregar isso, porque eu acredito que vai somar para você e vai agregar. O principal é a aceleração. Mas lembre-se, o resultado que você não tem é por conta de algo que você ainda não conhece. E eu estou disposto, eu vou entregar tudo que eu tenho para fazer com que você tenha resultado. Porque o meu propósito de vida é transformar o mundo através dos empreendedores. E aí, vamos acelerar juntos?